Olá, galera das letras e simpatizantes. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo. Sou professor do Departamento de Letras da UFPE e hoje estou aqui para apresentar para vocês o 7º episódio do podcast Parafraseando, o podcast produzido pelo grupo PET Letras da UFPE. Neste 7º episódio, teremos como convidado o professor Iveson Bruno da Silva. O professor Iveson trabalha com literatura e ele vai trazer uma discussão muito legal para a gente sobre literatura fantástica. Você sabe o que é literatura fantástica? Sabe quais são as características desse tipo de literatura? Será que esse tipo de literatura é produzida aqui em Pernambuco? Espera já que o Iveson vai trazer para a gente essa discussão. A gente agradece o professor Iveson aceite do nosso convite e agradece também os petianos que irão conduzir essa discussão, o petiano Igor e a petiana Natália. Claro, a gente agradece também os intérpretes que vão deixar essa discussão muito acessível. Os intérpretes Daphnis, Everton e Wesley. Antes de ir para o vídeo propriamente dito, gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar uma bibliografia adicional que vocês podem aprofundar o conhecimento que vocês adquiriram aqui nesse podcast. Além disso, vocês vão ver também um formulário que vocês podem preencher e ganhar um certificado. Além de responder as questões relacionadas ao podcast daqui, vocês vão encontrar questões relacionadas ao formato do Parafraseando do podcast para dar um feedback legal para a gente. Isso vai fazer com que a gente melhore na produção do nosso podcast. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem do podcast e só para não perder o costume, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha, que vai ser muito importante para a gente. Beleza? É isso, pessoal. Até o próximo. Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Parafraseando. Eu sou Igor e estou aqui com a minha amiga Natália Soares. Nós somos estudantes do curso de Licenciatura em Letras Português e fazemos parte do grupo do PET Letras UFPE. E aí, Natália vai apresentar o nosso convidado de hoje. Nós já agradecemos, ao Iveson por ter topado participar. O Iveson ele é mestrando em letras no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Paraíba. É graduado em licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa e espanhola na Universidade Federal Rural de Pernambuco. É integrante do grupo de pesquisa Variações do Insólito, do mito clássico à modernidade, e desenvolve pesquisa em literatura, centrando investigações no fantástico e no espaço ficcional. Legal, Iveson, seja muito bem-vindo. E logo Obrigado. No início eu queria dizer para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, darem like no vídeo, que isso é muito importante para a gente. Iveson, primeiramente a gente queria que você falasse um pouco sobre a literatura fantástica, como ela se apresenta, quais são as suas características assim, mais simples. E existe uma literatura fantástica que seja essencialmente pernambucana? Bom, primeiro eu queria agradecer, o convite de vocês por ter me chamado para participar. Bom, deixa eu responder para vocês. Vou ser o mais sintético possível. Eu acho que existe uma literatura essencialmente pernambucana. Aliás, existe uma literatura fantástica essencialmente pernambucana. Porque existem histórias de assombrações, que fazem parte do imaginário social de certas localidades. Então, existem histórias de assombrações próprias da capital pernambucana, de Recife. Existem histórias de assombrações próprias do interior do estado. Essas histórias, elas formam a identidade cultural da população e das espacialidades. Quando essas histórias elas são ficcionalizadas, elas vão para a literatura, elas acabam não refletindo, a palavra não é refletindo, mas aludindo, vou dizer isso, aludindo a componentes do sobrenatural que são encontrados na realidade.
que eu quero dizer com isso? Na literatura, existem assombrações que são próprias da ambientação pernambucana, de Pernambuco, e que, por isso, fazem com que exista uma literatura fantástica, essencialmente de Pernambuco, que são assombrações que não existem em outros locais, senão aqui em Pernambuco. Não existe na Paraíba, não existe em São Paulo, não existe no sul do Brasil, são da nossa região. Legal, porque traz as características próprias da região, da população, da sociedade. Como? Isso. Traz as características regionais, locais, que já, enfim, nas assombrações. Isso, verdade. É identidade. Muitas vezes você conhece um povo, né? Conhece uma população, uma civilização baseado nas suas crenças, nas suas crendices, nas suas histórias de assombrações. E aqui em Pernambuco, que é um estado bastante cultural, né? Quando a gente vai para a literatura pernambucana, em que há características, em que há demarcações do fantástico, você vê claramente a presença de episódios fantasmagóricos, de seres e acontecimentos insólitos que eles se formam essencialmente nos territórios do Estado. Então, dando continuidade, essa é uma pergunta mais de cunho teórico. Nós sabemos que as teorias sobre o fantástico se expandiram ao longo do tempo e se desdobraram em diferentes vertentes. Você poderia nos explicar brevemente as teorias mais importantes do fantástico? Bom, eu vou falar dois teóricos, tá? Para a gente pensar sobre o fantástico de maneira por duas percepções. Então, eu vou falar de Todorov, né? Que é um teórico do século XX que traz um livro seminal sobre o fantástico na literatura, que é a Introdução à Literatura Fantástica, e o Roas, que em A Ameaça do Fantástico traz demarcações teóricas mais contemporâneas a respeito do gênero na literatura. Bom, o Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica, ele define o fantástico como a presença de um ser ou acontecimento sobrenatural, né, em uma narrativa. O crítico búlgaro, ele vai dizer que é o efeito de hesitação que é o coração do fantástico. De modo que tanto a personagem quanto o leitor implícito, eles vão hesitar, vão vacilar, vão ter dúvida diante dos acontecimentos sobrenaturais que estão sendo experienciados. Então, o âmago do fantástico, para Todorov, é o efeito de hesitação. Então, a personagem e a gente que está lendo o livro, ambos estão diante de fenômenos sobrenaturais. E a construção da narrativa faz com que tanto o personagem quanto a gente, que são os leitores, duvide se aquele fato faz parte da realidade ou é por ilusão. Ainda sobre Todorov, quando o fenômeno sobrenatural ou o ser sobrenatural, quando se procura explicações racionais
para os fatos insólitos, a gente caminha para o campo do estranho. E quando o fenômeno, o ser sobrenatural, ele é naturalizado como algo que faz parte da realidade, e está diante do maravilhoso. Então, o estranho e o maravilhoso são dois gêneros vizinhos ao fantástico. E o fantástico ele fica nessa fronteira entre esses dois gêneros. Porque o fantástico, para Todorov, está justamente nesse efeito de dúvida em relação a os acontecimentos sombrios, as estranhezas. Ao longo do tempo, muitas outras teorias, né, vão sendo estudadas a respeito do fantástico. A gente tem Maria Cristina Batalha, a gente tem a Irene Bessier, e eu vou destacar aqui uma percepção do fantástico mais contemporânea, que é a do Roas, em A Ameaça do Fantástico, onde o Roas traz um contraponto à visão de Todorov. Porque o Roas, ele obviamente salienta que o sobrenatural é um elemento importante, né, para a demarcação do fantástico, mas o teórico espanhol ele vai dizer que não apenas o efeito de hesitação é o cerne do gênero. Ele traz como também importante o medo, como uma demarcação fundamental para você pensar o fantástico, embora a gente saiba que o medo não é um componente apenas que esteja presente em textos fantásticos, mas ele traz isso como um elemento importante, e também o contexto sociocultural. Essa visão de Rose eu acho interessante porque ela deixa muito claro o quanto os componentes da realidade eles são importantes para que os efeitos provocados pelo fantástico eles aconteçam, principalmente quando a gente pensa no leitor. Então, quando a gente está diante de um texto fantástico, né, nominado de fantástico, torna-se fundamental que ocorra o que a gente chama de verossimilhança. Torna-se fundamental que aqueles elementos que a gente encontra no texto ficcional, eles digam alguma coisa sobre o nosso universo sociocultural. Eles falem sobre a nossa realidade. Durante a narrativa, a gente, por encontrar essa ligação entre os componentes do texto e o universo extratextual, durante a narrativa ocorre a irrupção do sobrenatural. Começam a acontecer fenômenos que desestabilizam e desestruturam a percepção de realidade do leitor e as visões de cotidiano da personagem. Então, muito mais do que se fazer uma leitura intratextual, onde apenas o universo da personagem ele é contemplado para pensar sobre o fantástico em literatura, sobre os efeitos do fantástico. Eu gosto da visão do David Roas porque ele assegura que o universo social ele é importante para que ocorra a demarcação das estranhezas provenientes do fantástico. E também pensar no medo, porque o medo é um efeito, a meu ver, e eu concordo com o Roas, importante para a irrupção do sobrenatural. Porque a personagem está lá andando pela floresta e aí toda uma atmosfera, né? Toda uma atmosfera é criada para que a personagem ela comece a ter sensações e ter sentimentos.
Os efeitos do fantástico, seja hesitação, seja medo, eles não acontecem apenas quando aparece a assombração. Existe uma construção narrativa para que vai culminar justamente na presença sobrenatural. Então a personagem está lá passando pela floresta e ela está passando à noite, que é um componente bastante importante do fantástico. Então as histórias, as narrativas sobrenaturais geralmente acontecem à noite. Então o elemento noturno já começa a ser um fator que pode causar as estranhezas. E aí, um exemplo que eu dei, a floresta. Então, ela está caminhando à noite pela floresta. Então, já temos aí mais elementos que podem fazer com que ocorra a construção de um território fantástico. E aí, a lua, noite de lua cheia, neblina, está-se na floresta, então ouve-se os assobios, ouve-se os grilos, ouve-se alguns ecos distantes, claridades. Então toda uma atmosfera acaba sendo um ambiente, né? Acaba sendo importante para a ocorrência do fantástico, digamos assim. Então, na minha leitura, para pensar sobre o fantástico, para além de demarcar, por exemplo, o medo, a hesitação, acho que existe toda uma construção narrativa, né, para que o fantástico ele se apresente, ele tenha um efeito decisivo na personagem e no leitor. Uhum. Mas, assim, o mais importante mesmo na minha percepção é pensar o quanto o fantástico ele deturpa a visão de cotidiano e de realidade, que são sempre pautadas na racionalidade, né? Uhum. Quando ocorre a presença do fantástico, ocorre toda a razão ela é transgredida, né? Ela é destruída e passa-se a se caminhar por caminhos desconhecidos, né? Pelo anormal, pelo insólito, enfim. Uhum. Porque geralmente as obras se apresentam assim, né? Primeiro com um contexto de realidade muito parecida com a nossa, de que a pessoa está andando num lugar com elementos que fazem parte do nosso cotidiano, da lua, você ouve os grilos, ou você está andando por um caminho, faz parte da nossa realidade, uma coisa que é comum. E aí, do nada, aparece lá um ser bem, enfim, sobrenatural. É necessário que o leitor, né, ele perceba as similaridades, né, que existem do universo dele e que aparecem no texto. Então, como tu falou, a rua, a lua, a casa, né, as florestas. Então, geralmente, inicialmente, tá tudo normal. Não está acontecendo nada de anormal. Mas, de repente, começam a surgir elementos que vão culminar justamente na presença do ser ou acontecimento sobrenatural. Uhum. E aí esse é o grande acho que a grande marca assim, de pensar o fantástico. Uhum. O real é importante para o fantástico. O fantástico faz uso do real e faz uso do real justamente para deturpar a visão desse real. Eu faço pesquisa também no campo do fantástico e eu acho muito interessante essa teoria, né, de Roas, porque ele fala que o fantástico ele justamente surge dessa subversão da realidade, né? Então, assim, a gente tá numa casa e a gente vê isso tanto nas histórias, né, da literatura quanto nos filmes de terror, por exemplo. Uhum. A gente sempre tem aquele clássico, né? Uma família indo para uma casa mal assombrada
E uma casa, ela é só uma casa. Mas aí começa a subverter a realidade como os personagens conhecem e começa a aparecer, né, coisas assustadoras, assombrações, e é aí que o fantástico se apresenta. Muito interessante. Eu fiquei todo arrepiado agora, assim. Eu adoro esse assunto. Porque esse exemplo que tu deu da casa é ótimo, porque tem um conto, por exemplo, do Jaime Gris, que a personagem tá lá numa casa e tá tudo normal, né? Tem tá as paredes, tá o teto, tá tudo de boa. De repente, o teto começa a se mover. Começam-se as coisas começam a se movimentar sozinha. Então, esses componentes vão desestruturando totalmente a percepção do cotidiano da personagem e também do leitor. Então, aquilo que aparentemente parecia estável, aquele cotidiano que tinha total estabilidade, quando você menos espera, começa a ser distorcido, né? Trazendo mais para uma parte para um âmbito mais de ensino de literatura. Hildo Coulson aponta que deixa eu me perder, voltando. Então, essa próxima pergunta está mais relacionada à questão do ensino de literatura. E aí, Hildo Coulson aponta em sua obra Letramento Literário, Teoria e Prática, que o ensino da literatura ainda está muito ligado à historiografia e à biografia dos autores, o que distancia dos discentes o estudo do texto literário como um objeto artístico a ser explorado. E aí, como você compreende esse tipo de ensino? O que deveria ser ensinado no ensino de literatura e de que forma a literatura fantástica pode contribuir para o ensino de literatura mais pautado no texto literário, não nessa historiografia da literatura? Deixa eu pensar. Bom, primeiro eu acho que o que se deve ensinar na literatura. Foi essa pergunta? O que deve ensinar na literatura? O que deve ensinar na literatura? Acho que o que deve ensinar na literatura é literatura. Ou seja, é levar o texto literário, né, essencialmente o texto literário, para a sala de aula. Então, muitas vezes, eu acho que os professores de literatura, a depender, né, de cada uma das suas formações, eles levam essa historiografia, como você falou, essa periodicidade. Então, é apenas dizer de onde vêm os autores, é apenas dizer o tempo, falar sobre o tempo deles, falar questões biográficas, bibliográficas, e aí a gente se pergunta, e cadê o texto literário? Então, o texto literário acaba ficando à margem, né? E ele, na verdade, ele deve ser o protagonista dentro da sala de aula. Então, acho que é o texto literário que tem que ser trabalhado na sala de aula, ser investigado e ser muito bem investigado. Então, primeiro, acho que o professor ele tem que ser um bom leitor, né? Então, ele tem que ser um leitor e ele criar dentro da sala de aula estratégias para que esse texto literário seja bem analisado, sabe? E que muitas vezes algumas perguntas elas não fiquem no campo da obviedade, sabe? De perceber demarcações dentro do texto literário que são muito superficiais. Então, acho que é por esse lado que deve-se pensar o ensino de literatura. E em relação à literatura fantástica, eu acho que, como nós falamos que a literatura fantástica ela faz parte da identidade de uma população, ela diz muito sobre a cultura, né? A formação cultural do homem. Isso já se torna totalmente importante você trabalhar o sobrenatural, né? O texto fantástico na sala de aula. Porque além de você trabalhar sobre um campo imaginativo riquíssimo e que os alunos gostam bastante, que é o terror, que são as assombrações, que são os fantasmas,
além disso, pode ser trabalhado questões que envolvem o contexto, né? O contexto histórico, o contexto social, demarcações culturais que vão aliar justamente algo que sai um pouco fora do realismo convencional e vai para a esfera justamente do sobrenatural, que muitas vezes não é trabalhado na sala de aula. Há muitos textos que não fazem parte da literatura fantástica, né? Que são textos mais canônicos e que eles estão essencialmente lá no currículo, isso. E você vai vendo que esse mundo imaginativo que faz parte da vida dos alunos, nos filmes, sabe, em todos os lugares, ele vai ficando meio de lado. E acho que é um campo riquíssimo para falar tanto sobre literatura, para investigar a literatura, para se apaixonar pela literatura, como também para a gente conhecer um pouco da nossa realidade, ou daquilo que a gente tem medo, né? Uhum. Pois é, eu acho que chama mais atenção até dos próprios alunos mesmo, do que só estudar sobre a história do autor, da biografia de determinado autor, quando ele nasceu, enfim, onde ele nasceu, o ano, enfim, né? Isso. Sim. Agora a gente vai partir para uma parte que foca mais os teus trabalhos, né? Nós podemos observar, a partir de uma rápida revisão dos trabalhos que você já escreveu, a presença de um importante escritor de literatura fantástica pernambucana, que é o Jaime Gris. Como surgiu o interesse pela obra desse autor? E como você descreveria a produção grisiana e a sua relevância para o universo fantástico da literatura pernambucana? Olha, quem me apresentou o Jaime Gris foi meu ex-orientador, João Batista Pereira. Eu fiz PIBIC com ele. Eu comecei o PIBIC no início da graduação, estudando Gilberto Freire, com a obra Assombrações do Recife Velho, e posteriormente mudei para a obra O Cara de Fogo, de Jaime Gris. Então, quem me apresentou foi o João Batista durante o programa de iniciação científica. Eu sou totalmente apaixonado por Jaime Gris. Amo demais a literatura de Jaime Gris. E eu não vou definir a literatura de Jaime Gris, mas eu vou falar coisas importantes sobre ela. Primeiro, a produção grisiana, ela é ambientada essencialmente na zona da Mata Sul de Pernambuco. Então, toda Palmares, que foi a cidade onde ele nasceu e viveu boa parte da infância, ela é claramente visível e ambientada em seus contos. Os contos de Jaime Gris, os contos fantásticos, né? Eles trazem um ambiente rural e um ambiente das pequenas cidades do interior do estado. E o interior é um ambiente onde é muito forte as crendices de assombrações. Isso é um ponto bastante importante. O Jaime Gris, ele recupera nas obras dele o ambiente dos engenhos, sabe? Dos engenhos do Nordeste, que são assombrados, né, por seres insólitos. Quando a gente vai estudar, né, em literatura os engenhos, essa ambientação dos engenhos em literatura, a gente vê muito falar de José Lins do Rego, né? Isso fica muito evidente. Só que essa parte dos engenhos do Nordeste, em que há a presença do sobrenatural, ela fica evidente e ela é recuperada em Jaime Gris, que foi um escritor esquecido, né, ao longo do século XX. A gente encontra muito pouco, na verdade, textos críticos sobre a obra do autor, e não sei porquê, ainda houve esse esquecimento mesmo, né?
E tanto é que quando se fala de literatura fantástica pernambucana, a gente ouve falar de Gilberto Freire, Carneiro Vilela, e a gente não ouve falar de Jaime Gris. Só que é muito forte a importância da literatura de Jaime Gris para a gente pensar sobre uma ambientação na literatura de assombrações que existem no interior de Pernambuco. Fora a demarcação muito clara da tradição oral na obra de Jaime Gris, né? Que, diferente de muitas outras narrativas, é muito forte esse contar histórias fantasmagóricas à luz de candeeiros nos terraços das casas grandes. E isso é uma marca muito característica do interior, sabe? Do velho, né, que se senta no terraço, que está lá com seu neto e em noite de lua cheia, antes de dormir, vai contar uma história sobrenatural. Isso é muito forte, sabe? Não esse exemplo que eu dei especificamente, mas essa ambientação de uma tradição oral na obra de Jaime Gris. Uhum. Ficou claro, minha gente? Ficou sim. Ficou. Tá claro, pelo menos, o que eu tô falando. Tá sim, tá ótimo. Eu tô aqui, ó, viajando, tá maravilhoso. Eu ia até falar sobre essa questão da tradução oral que tu falaste, depois eu tenho algumas perguntas, mas voltadas para isso. Mas da importância disso, de se contar essas histórias, de se passar para as outras pessoas. Eu fiz um trabalho com uma biblioteca comunitária de uma professora da UFPS, Anne Góes, e a gente foi contar histórias de assombração lá para as crianças e, tipo, tem lendas que fazem parte da nossa cultura, faz parte do nosso imaginário, que elas nem sabiam que eram, que elas nunca tinham ouvido a história. E eu acho que, tipo, acho que é muito importante a gente ter essa noção de passar essas questões de você compartilhar um texto, de compartilhar uma história ou uma crença, porque meio que vai se perdendo ao longo do tempo, né? E até, como tu falasse, da própria obra de Jaime Gris, que é uma obra que apresenta essas questões de contação de história, de ter o contexto de alguém estar contando alguma história, alguma coisa, e a própria obra dele ficou meio que esquecida ao longo do tempo. Eu acho que, sim, embora se fale muito desse narrador, né? Dessa essência desse narrador que está, através da fala, contando a história sobrenatural, e ela fica na memória de quem experiencia essa história na oralidade, e aí transmite e vai transmitindo de geração em geração em geração. Na minha visão, o texto escrito, né? Ele é totalmente importante para, como é que eu posso dizer, demarcar, fixar, digamos assim, sabe? Algo que não vai ser esquecido, né? Então, que não vai se perder de vista diante de questões culturais, com o advento da tecnologia, onde as pessoas elas vão deixando de fazer certas tradições, sabe? De realizar certas tradições. E quando a gente vê isso no texto literário, a gente pode ter um pouco de luz diante daquilo que acaba desaparecendo. Práticas culturais em comunidades que acabam desaparecendo. Então, hoje, por exemplo, na atualidade, eu acho que não acontece no interior, por exemplo, que eu sou do interior, das pessoas sentarem nas calçadas e conversarem sobre histórias fantasmagóricas, né? E tudo isso vem mudando por causa da modernidade, por causa da tecnologia. E eu acho que quando a gente encontra essas marcas na literatura, eu acho que elas têm o efeito de eternizar essas coisas que vão se perdendo ao longo do tempo. Sim. Exato. Na próxima pergunta, a gente vai falar um pouco sobre as obras de
Gilberto Freire e Jaime Gris. Eu vou ler aqui. Em um dos seus trabalhos, você utilizou contos dos livros Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, e O Cara de Fogo, de Jaime Gris, como corpos para o ensino do gênero literário fantástico na sala de aula. No que diz respeito aos aspectos textuais e pragmáticos, o que é que você destacaria de semelhante e de contrastante entre essas duas obras desses autores? Olha, antes de eu falar, deixa eu só falar uma coisa antes que, sei lá, as pessoas que são especialistas no Fantástico aí, né? Elas podem reclamar. Quando eu tava falando de Todorov, quando eu tava falando de Roas, eu tava falando em conceitos, em definições, não de maneira restrita, sabe? Fechadas. Não é essa visão dos teóricos, né? Conceitos fechados sobre o gênero fantástico. Só para deixar claro isso. Sobre Gilberto Freire e Jaime Gris, que é o que eu estudo no mestrado, né? Olha, primeiro, duas coisas muito características. Gilberto Freire alude às assombrações de Recife, da capital, da zona urbana, e Jaime Gris do interior, mais para a zona rural. Então, isso já são duas diferenças muito significativas entre esses dois. O Gilberto Freire, ele tem um sentido de transfiguração das histórias fantasmagóricas diferente de Jaime Gris. Quando você vai ler os relatos, que são relatos, não são contos, o sentido de transfiguração de Gilberto Freire é do campo social para a literatura. Ou seja, Gilberto Freire recolheu as histórias de assombrações que fizeram parte do imaginário recifense do século passado e transfigurou para a literatura. Então, ele pesquisou, né, em jornais, em boletins policiais, né, na população mesmo, e colocou no Assombrações do Recife Velho. Já Jaime Gris, o sentido é inverso. As histórias sobrenaturais que estão presentes tanto em O Cara de Fogo, tanto em O Lobisomem da Porteira Velha, que foi o primeiro livro do Jaime Gris, elas acontecem dos contos, que são contos fantásticos, do texto para o contexto. Ou seja, Jaime Gris, ele traz, obviamente, lembranças de histórias de assombrações que fizeram parte do imaginário social do interior, mas toda a obra ela é ficcionalizada. Então, quando você lê, você faz referência a alguma coisa, né, algum componente, alguma história do campo social. Não quer dizer que o Jaime Gris ele pegou todas as histórias, né, fez uma reunião de histórias da Zona da Mata e transfigurou para as obras dele. Não, ele criou essas narrativas, né, e dessas narrativas a gente faz a alusão a questões que estão no campo social, na realidade. Então, são dois movimentos contrários, né? Em Gilberto Freire vem da realidade para o texto e em Jaime Gris do texto para a realidade. Como a gente sabe, o Gilberto Freire fala das assombrações de Recife. Então, fica muito mais evidente as ruas, né, da capital pernambucana, os sobrados, de que nas obras de Jaime Gris, que você vê mais demarcado o matagal, as florestas, as estradas,
você vê um ou dois contos que faz alusão a uma cidade, mas é uma cidade que você vê que é uma cidade do interior, sabe? Um ambiente tranquilo. Você vê em Jaime Gris casas também, casas assombradas, mas você também percebe uma ambientação de uma casa que diz respeito a uma casa essencialmente do interior do estado, diferente em Gilberto Freire. E é isso, eu acho que, sabe, eu tenho uma... Não, é isso, gente, só isso. Pronto, é isso, acho que já acabei. Meu Deus, eu vou sair daqui, vou acabar essa videochamada, vou entrar no site de livro para procurar os livros de Jaime Gris. E é muito difícil de encontrar, Deus. Sim, você sabe que tem, não sei, Gilberto Freire comenta no livro dele que quando chega a luz elétrica, né, Sim. o sobrenatural ele desaparece, né? Isso é muito interessante. Quando você vai ver as obras, tanto Gilberto Freire, quando você vai ler, e quando você vai ler as obras de Jaime Gris. As obras em Jaime Gris, existe todo um ambiente, né? Primeiro que da natureza, né? Que é criado e é um ambiente muito propício para o sobrenatural, para a irrupção do sobrenatural. E tudo acontece à luz de candeeiros, né? Com pouca luz. Eu estou terminando já, graças a Deus, terminando um artigo onde eu faço uma análise da noite. Eu analiso esse componente, o componente noturno, que para mim ele é essencial, sabe? Para você pensar sobre as estranhezas do fantástico. Eu nunca li um texto ficcional onde o fantasma deve existir. Mas eu ainda não li onde o fantasma, onde a assombração, ela aparece de dia. Sempre à noite. Isso é muito interessante quando você vê o mundo noturno de Gilberto Freire pelas ruas de Recife do século passado e o mundo noturno de Jaime Gris, que é totalmente iluminado pela lua, sabe? Pela lua, pelas estrelas, ou pela falta da lua, né? O sobrenatural, que não está tendo a lua como testemunha. Incrível. Eu já li Assombrações do Recife Velho e realmente tem uma parte do livro que ele começa a falar sobre essa questão da chegada da luz elétrica, né? Que vai empurrando os fantasmas, as assombrações para espaços escuros, que vai reduzindo o espaço delas para casas mal assombradas, e você percebe que interior. Isso é muito importante, porque assim, você vê que existe, não é só a presença de um fantasma, existe todos os elementos narrativos e toda uma construção aí, né, narrativa, que é totalmente importante para esse sobrenatural acontecer, né, esse sobrenatural se manifestar. Quando a gente pensa, por exemplo, como você está falando da luz elétrica, então isso é um fator que acaba determinando, ou seja, a presença da luz, acaba determinando a irrupção do sobrenatural ou não. O espaço que é o que eu estudo, é totalmente importante para a presença do sobrenatural. Porque quando a gente pensa no Gilberto Freire, por exemplo, quando a modernidade chegou em Recife, e os prédios e os sobrados foram sendo destruídos e dando lugar aos prédios, sumiram os fantasmas, porque existem assombrações que elas tomam aquele lugar, tomam aqueles espaços como se fossem delas. Aquele espaço é propriedade delas. Então, quando esse espaço desaparece, a assombração também acaba desaparecendo. Então você vê que o espaço, né, o fantasma, tudo, existe a lua, como a gente está falando, a noite, existe todo um ambiente aí e elementos narrativos que são importantes para o
fim. O fim, que é a deturpação da visão de realidade. Incrível, né, Natália? Sim, sim. E cada vez que tu fala mais, que tu se aprofunda, dá uma vontade imensa de ler essas obras. Sim, eu quero ler. Eu já queria ler Jaime Gris desde quando eu li o artigo, que é o capítulo do livro lá que você me deu. Eu já fiquei procurando já os livros dele. Eu fiquei, meu Deus, mas não tem como. Meu Deus. Eu acho importante essas buscas, porque eu acho que Jaime Gris é um escritor que precisa ser explorado, sabe? Eu me apaixonei, cada vez mais fui explorando, e é bom que outras pessoas também explorem a obra de Jaime Gris, entende? Para que tenham um reconhecimento, que a gente que faz com que esses autores tenham um reconhecimento que merecem, né? E por tudo isso, reconhecendo por tudo isso que a gente está falando sobre a obra dele. É óbvio que Gilberto Freire, ele já é bem reconhecido, né? Mas também muito no campo sociológico, Gilberto Freire. Acho que também tem que ter mais força as leituras sobre o Gilberto Freire, que está ligado ao sobrenatural de Recife. E assim, a gente não escuta, né, falar sobre esses autores no nosso ensino médio. A gente tem 3 anos de literatura e eu, pelo menos, não ouvi falar sobre o Jaime Gris. E Gilberto Freire, como tu falaste, né, fica mais no campo da sociologia, mas essa parte ficcional, a parte do insólito, a gente não escuta falar, né, e é um absurdo, porque são obras maravilhosas e muito importantes, né, para a nossa cultura. Acho que tem os professores, a gente é professor, né, a gente sabe, tem tanta coisa, né, que a gente tem que dar dentro da sala de aula, e são tantos autores. Mas eu acho que a todo momento, quando a gente tiver a oportunidade de poder acrescentar para esses alunos essas histórias, eu acho totalmente importante, né? E para mim são escritores que são importantes não só para a literatura pernambucana, mas para a literatura brasileira no geral, sabe? Porque são demarcações do sobrenatural, configurações do fantástico muito próprias de se pensar a literatura brasileira mesmo, sabe? Acho que a gente fala de Murilo Rubião, quando a gente fala de uma da literatura fantástica brasileira, a gente canoniza alguns autores por N características. Eu acho que esses escritores que a gente está falando, eles demarcam um fantástico diferenciado para pensar o fantástico brasileiro. Certo. Vamos passar para a próxima pergunta. No trabalho Aspectos do Fantástico, na obra de Jaime Gris, de sua autoria em conjunto com o professor João Batista Pereira, vocês citam a decadência da figura do narrador nas obras literárias, baseando-se no filósofo Walter Benjamin. Dessa forma, como esse elemento tão característico da tradição oral encontra-se inserido na obra de Jaime Gris? Bom, então, quando a gente pensa na tradição oral, na obra de Jaime Gris, a gente está falando de personagens que demarcam muito claramente a contação de histórias fantasmagóricas e sobrenaturais. E a gente vê claramente na obra de Jaime Gris que essas histórias, elas atravessam o tempo na narrativa, né? Então, exemplos. O velho, como eu falei, que está no terraço da Casa Grande e está contando uma história sobrenatural para o menino. Então, a gente vê uma demarcação muito clara de uma tradição oral, né, de uma narrativa que atravessa gerações. Quando a personagem ela experienciou um acontecimento fantasmagórico e sobrevivendo a esses efeitos sobrenaturais, a esses fatos sobrenaturais,
ela vai para um local e ela vai contar a experiência. E aí ela também está fazendo com que se perpetue essa história fantasmagórica, essa história sobrenatural. Quando a personagem ela chega e ela está contando essa história, aí vem as pessoas que já conhecem a origem, por exemplo, desses fantasmas, sabe? Elas conhecem a origem dessas assombrações, de onde elas vieram. Então, acho que claramente você percebe a tradição oral na obra de Jaime Gris a partir da contação de histórias sobrenaturais. A gente vê muito demarcado isso linguisticamente também, sabe? Então são falas mesmo dos personagens, sabe? Contando as histórias, dizendo, construindo também linguisticamente os efeitos. Eu não sou da linguística, mas os efeitos para que o leitor percebe que sei lá, que essa história está sendo transmitida, que é uma pessoa mesmo que está contando a história do caso. Isso. No travessão, né, uma pessoa que está contando a história, está dizendo as pausas que o personagem faz, né? Pausa para isso, pausa para aquilo, para contar alguma coisa, para aludir a alguma coisa, para fazer uma referência, né? Então, isso fica muito visível na obra de Jaime Gris. Uhum. Eu não sei se mas eu acredito que eu li em Todorov que ele fala da narração em primeira pessoa como uma característica do fantástico. Ou eu estou confundindo? Sabe se... eu não lembro muito bem isso Não estou lembrado, não, dessa passagem, não. Corto isso. Todorov. Mas, por que tu falou isso? Não, por conta dessa questão que tu estavas falando de como a obra se apresenta de uma maneira que a gente consegue identificar que tem um narrador ali presente, que ele está contando a história, essa questão das pausas e das falas do personagem e tal. Aí eu me lembrei disso, que eu li, que a narração em primeira pessoa era uma característica importante dos textos no Fantástico. Eu não sei se é uma maneira de transmitir o sentimento, alguma coisa do tipo. Mas aí eu não lembro exatamente se foi em Todorov. Eu acho que foi em Todorov, porque eu li Introdução à Literatura Fantástica e li outro livro que ele fala das narrativas. Eu não lembro exatamente em qual. Mas enfim. Sim, chegamos na pergunta do medo. Sabemos que o medo está presente no contexto do fantástico. Nesse sentido, como você caracteriza a manifestação dele nas obras de Jaime Gris e de Gilberto Freire? Olha, nas obras de Jaime Gris, o medo ele fica bastante evidente porque o narrador demarca esse sentimento, né, das personagens. Então a personagem está com medo, está com medo da noite, com medo da escuridão, está com medo de passar pela estrada, está com medo de passar, de caminhar pela casa. Então o narrador ele deixa claro esse medo, né, que teoricamente falando é o que faz parte da civilização, né, da história da civilização humana. O medo está totalmente presente. Desde a Bíblia, o medo está lá presente de alguma forma, através dos pecados, por exemplo, né? O medo de cometer um pecado. O Roas, em A Ameaça do Fantástico, ele traz duas leituras sobre o medo. Ele caracteriza o medo de duas coisas. Ele caracteriza o medo físico ou emocional e o medo metafísico ou intelectual. Aí, como ele diferencia isso? O Roas vai dizer que o medo físico é o medo da morte, né? É um medo mais relacionado à ação,
né? A ação ligada à personagem. Por exemplo, por que eu tenho medo de vampiro? Porque eu sei que o vampiro mata. A ação está ligada à ação. O medo metafísico está mais ligado aos sentimentos das personagens, sabe? Está mais ligado aos receios que a personagem tem em frente a tudo que ela recebe. Nesse caso, frente ao fantástico. Uhum. Ficou, entende? Que no caso seria da questão de que ao ver esse acontecimento sobrenatural, ele passa a se questionar sobre essa realidade dele, de que tem alguma coisa que está alterando. O medo, esse medo metafísico que é muito presente nas obras de Jaime Gris, nas obras de Gilberto Freire, é um medo que diz respeito ao ambiente em que a personagem está, sabe? A construção de um ambiente sobrenatural, a construção de um imaginário, né? De um imaginário individual e coletivo lá na narrativa, que transforma sentimentos da personagens cotidianos na sensação de medo. Uhum. Então, a personagem, ela, como eu falei, o medo físico, a gente pensando nessas duas atribuições de Rose para falar sobre o medo, se eu tenho medo do lobisomem, eu tenho medo porque ele mata. Então, eu tenho medo dessa ação. Mas quando eu falo do sentimento, do medo metafísico, eu estou falando de um medo que tem a ver com os sentimentos, e sentimentos é tanto da personagem quanto do leitor também. Porque é um medo que é experienciado pela personagem e que acaba refletindo em medos que fazem parte do universo sociocultural do leitor. Sim, sim. Eu acredito que tu já respondeu, né, a minha pergunta, que é perguntando se a produção escrita, ela contribui para a preservação da cultura popular, né, das crendices, dos causos. E acredito que já ficou respondido. Foi, porque é como eu falei, né? A literatura lá no texto, o texto literário, quando traz essas demarcações, ele eterniza, né? Então ele faz com que a gente não perca essa cultura de saber sobre histórias de assombrações, histórias que dizem sobre o imaginário social, né? O imaginário da nossa realidade. E tá lá no texto. Não tem, obviamente, a demarcação original, né, da fala, da oralidade. Isso que teóricos, né, criticam. O Walter Benjamin, por exemplo, né, fala desse desaparecimento desse narrador, né? Então, eu acho que o texto ele acaba recuperando um outro tipo de narrador, sabe? Um narrador que está lá no campo ficcional e que fala e que diz sobre um narrador que é possível de ser encontrado na nossa realidade e que, estando lá no texto, acaba não fazendo com que se perca essas histórias que se perdem muitas vezes na memória, se elas não forem passadas, né, de geração em geração, de pessoa para pessoa, principalmente na atualidade, onde essas histórias elas acabam acontecendo de outras maneiras, muitas vezes através de outros veículos, né, de perpetuação dessas histórias, mas a tradição, né, a tradição mesmo, aquilo que está lá nas origens da contação de histórias sobre o sobrenatural, aí eu acho que textos como o de Jaime Glis, por exemplo, são muito importantes. Tá muito bom, mas a gente vai finalizar, né? A gente precisa finalizar. Tu terias algum ponto que a gente não abordou, a gente não perguntou, que tu gostarias de falar? Não, eu só recomendo, né, a obra de Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho, para a gente pensar sobre
o universo sobrenatural próprio de Recife. Então, leiam Assombrações de Recife Velho, estudem a obra de Gilberto Freire, né? Pesquisem Gilberto Freire, esse Gilberto Freire é ficcionista de histórias fantasmagóricas, e, principalmente, o Jaime Gris. Recuperem as obras de Jaime Gris, né? Recuperem o Cara de Fogo, que ele publicou em 1965, aliás, em 1969, mas antes, em 1956, ele publicou O Lobisomem da Porteira Velha. Não houve uma reedição, né, dessas obras. Então, pesquisem o Jaime Gris, que traduz a ambientação de histórias sobrenaturais do interior do estado. Pesquisem também o sobrenatural mais ainda no interior, Caruaru, sabe, o sertão, lá pelo lado das Brenhas, e façam essas conexões. Né? E pesquisem também, estudem a poesia de Jaime Gris, que é outra coisa também que você não vê, né? Você não vê as pessoas, os pesquisadores se debruçando sobre a poesia, que também é muito rica e que também diz sobre esse ambiente dos canaviais, dos engenhos próprios da Zona da Mata. Então, eu acho que é só uma recomendação mesmo da leitura dessas obras. Leiam, pesquisem Jaime Gris e Gilberto Freire. Eu mesmo vou começar a procurar bastante. Eu já procurei já. Mas a partir do que eu já tenho lido sobre, é muita coisa, mas você sente a necessidade, você tem a vontade de buscar, de ir lá na fonte. Isso. Eu acho muito importante. A gente agradece em nome do PET Letras por essa participação, ter aceitado o convite. Foi muito legal esse bate-papo, acho que foi incrível. Muitíssimo, né, Natália? Maravilhoso. E é sempre bom a gente falar desses escritores que são tão importantes para a nossa literatura, né? E que reavivam todo um histórico de Pernambuco. Eu queria agradecer a vocês pelo convite e principalmente pelo convite da gente estar falando de algo que a gente ama muito, né? A gente vê no meu sorriso, no sorriso de vocês, no olho da gente brilha quando a gente fala de literatura. Literatura une as pessoas, né? E eu acho que quero agradecer por vocês terem me convidado para falar de algo que eu amo, vocês amam também, né? Que é a literatura, e principalmente pensar que é a literatura daqui, né? De Pernambuco. Enfim, eu fico muito feliz. Obrigado. Pois é, a gente que agradece. Eu nem sei a data ainda que o vídeo vai ser postado, mas diante do que a gente tem vivido ultimamente, né, dessa questão do isolamento social, a literatura que tem estado presente e mantendo as pessoas sãs, né? Porque a gente está lendo mais, está fugindo para obras, para outros contextos, outras realidades, que não a nossa, que está tão pesada, né? Então, a literatura tem um papel muito importante. E também tem muito texto literário que faz com que a gente também reflita sobre o nosso mundo, né? Sobre essa pandemia aí, né? Que faz com que as pessoas se isolem. E tem muito texto literário que fala sobre epidemias, né? Sobre a relação do homem com ele mesmo, né? Com a sociedade. Isso eu acho totalmente importante, que as pessoas aproveitem esse momento para ler. Porque a gente sabe que não é uma cultura, né? A nossa sociedade é uma sociedade que não lê, essencialmente. E por isso a gente vê que cada vez mais que ela não lê, ela se, abre aspas, bestiliza, fecha aspas, entende? Ela se torna cada vez mais com uma visão de mundo pouco crítica, e aí isso reflete vários fatores, né? Sociais, políticos, enfim. E porque já basta a gente se deparar com certos medos sobrenaturais, né? A gente acaba se deparando sobre o medo da falta de racionalidade das pessoas em relação a alguma coisa, porque elas não têm uma criticidade em relação a absolutamente nada. Elas não leem, elas não refletem sobre as coisas e elas acabam... enfim. Pois é, eu queria agradecer a participação de Iveson.
a você que também está assistindo o nosso vídeo. E se inscreva nas nossas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal, sigam todos os nossos perfis. E é isso aí. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, tá?